Meu nome é Lívia. Tenho 24 anos de idade e acabei de comprar minha primeira casa, depois de me sustentar sozinha desde os 16. Através de incontáveis turnos duplos e férias puladas, construí meu futuro tijolo por tijolo. Esse sonho se transformou em um pesadelo quando minha própria mãe parou no meu quintal e gritou que eu havia roubado o futuro do meu irmão. Mas nada poderia ter me preparado para os papéis judiciais que chegaram uma semana depois. Meus pais estavam de fato me processando pela minha casa, conquistada com tanto esforço. Se você está assistindo a isso e já teve a família tentando levar crédito pelo seu sucesso, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. Curta e se inscreva, porque o que aconteceu em seguida prova que às vezes a melhor vingança é simplesmente viver bem. Cresci em Itapira, uma daquelas pequenas cidades no interior de São Paulo, onde todos sabem da sua vida antes de você. Minha família parecia normal por fora, uma típica vida de classe média, com meu pai, Sérgio, trabalhando como contador em uma firma local, e minha mãe, Renata, administrando a casa com mão de ferro e um gosto caro. Mas dentro daquelas paredes, a dinâmica ela era cristalina desde minhas primeiras memórias. Meu irmão mais novo, Caio, era o filho de ouro, e eu era a secundária. Cada conquista minha era medida pelo que Caio poderia vir a realizar um dia. Eu tirava nota máxima na escola? Que bom, mas você viu como o Caio marcou o ponto decisivo no jogo de vôlei dele? Eu venci a feira de ciências? O Caio foi convidado para a festa de aniversário na casa do prefeito. O padrão era implacável e exaustivo. Lembro-me de estar sentada à mesa da nossa cozinha no primeiro ano do ensino médio, perguntando nervosamente aos meus pais se poderiam ajudar com R$ 800 para uma viagem escolar de honra para Brasília. Meu professor de História havia me recomendado especificamente para o programa. O silêncio que se seguiu ainda ecoa na minha memória. Estamos economizando para o futuro do Caio, meu pai finalmente disse, sem sequer tirar os olhos do jornal. A faculdade dele não vai se pagar sozinha, e ele tem potencial de verdade. E o meu futuro? Perguntei calmamente. Minha mãe suspirou como se eu estivesse sendo particularmente difícil. Lívia, você sabe que seu irmão tem oportunidades especiais pela frente. Você é inteligente o suficiente para dar um jeito por conta própria. Naquela noite, chorei no meu travesseiro. Mas pela manhã, uma determinação se cristalizou dentro de mim. Se o meu futuro não valia o investimento deles, eu o construiria sozinha, sem pegar um único centavo deles jamais. No dia seguinte, depois da aula, entrei em todos os comércios do nosso pequeno centro. Ao pôr do sol, eu já tinha um emprego como garçonete na lanchonete da Dona Clara para começar naquele fim de semana. Dona Clara mesma me contratou, uma mulher dura, mas justa, que se tornou um dos primeiros adultos a realmente enxergar meu potencial. Aqueles primeiros meses foram brutais. Eu ia direto da escola para a lanchonete, trabalhava até fechar, e depois ficava acordada até tarde terminando o dever de casa. Minhas notas caíram um pouco no início, o que meus pais apontaram imediatamente. Mas ajustei minha rotina, cortando qualquer vida social, para manter meu desempenho acadêmico enquanto trabalhava quase 30 horas por semana. No meu aniversário de 16 anos, em vez de pedir presentes, fui à cooperativa de crédito local e abri minha primeira conta bancária sem a presença dos meus pais. A atendente ficou surpresa quando insisti para que nenhum nome de parente fosse adicionado, mas algo na minha expressão deve ter comunicado minha seriedade. Ganhar meu próprio dinheiro mudou tudo. Na primeira vez que contei R$ 3.000 na minha poupança, sentei na cama apenas olhando o extrato bancário, incrédula. Aquilo era meu. Eu tinha ganhado cada real. O orgulho que senti era algo que meus pais nunca haviam me dado. Essa teimosia desnecessária está ficando velha, Lívia. Minha mãe comentou quando comecei a comprar minhas próprias roupas, materiais escolares e itens pessoais. Nós somos seus pais. É o que devemos fazer. Você deixou claro para onde os recursos da família precisam ir, respondi com calma. Estou apenas respeitando sua decisão. Aquela resposta a enfureceu, mas o que ela poderia dizer? Que estava brava por eu não ser um fardo financeiro. Na lanchonete, um dos nossos clientes assíduos era o Sr. Azevedo, um consultor financeiro aposentado que sempre deixava gorjetas generosas.
Ele me notou lendo um livro da biblioteca sobre finanças pessoais durante um turno tranquilo e começou a compartilhar sabedoria sobre investimento, poupança e construção de crédito. Essas lições no balcão de lanche eram mais valiosas do que qualquer coisa que eu aprendia na escola. A maioria das pessoas da sua idade pensa em como gastar dinheiro, ele me disse. Você já está pensando em como fazê-lo crescer. Essa mentalidade é o seu maior ativo. No último ano do ensino médio, eu estava trabalhando 30 horas por semana e mantendo um excelente rendimento escolar. Aprendi a funcionar com 6 horas de sono e me tornei especialista em maximizar cada minuto do meu dia. Quando a formatura chegou, eu tinha quase R$30 mil economizados e uma bolsa parcial para a Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, o suficiente para tornar meus sonhos de faculdade possíveis se eu continuasse trabalhando. A festa de formatura que meus pais deram ainda me incomoda quando penso nela. Supostamente era para mim e para Caio, que estava terminando o ensino médio com notas apenas razoáveis. No entanto, a celebração contou com uma apresentação de slides que mostrava principalmente as conquistas de Caio, com minha formatura como um aparente item secundário. O bolo até dizia: "Parabéns, Lívia, e futura estrela, Caio." Sorri por tudo, sabendo que minha conta bancária representava uma liberdade que eles não podiam tirar. A Unicamp não era a faculdade dos meus sonhos, mas com minha bolsa parcial e a mensalidade de uma universidade pública, era financeiramente viável. Calculei exatamente quanto precisava ganhar para cobrir as despesas restantes: livros, moradia e alimentação. Minhas planilhas detalhadas teriam impressionado qualquer contador, inclusive meu pai, embora ele nunca tenha pedido para vê-las. Durante a semana de orientação, enquanto outros calouros festejavam e decoravam quartos do campus, eu estava procurando emprego. Mantive minha posição na lanchonete da Dona Clara nos fins de semana, fazendo a viagem de 2 horas de volta para Itapira toda sexta-feira à noite. Na segunda semana de aulas, eu havia garantido uma posição na biblioteca do campus que se encaixava na minha grade de horários. Minha situação de moradia não era ideal, uma casa compartilhada com 6 outros estudantes, mas por R$1.200 por mês, incluindo contas, era a opção mais econômica. Fiquei com a varanda convertida em quarto, que não tinha privacidade, mas tinha o aluguel mais baixo. O primeiro inverno foi brutalmente frio com as janelas com corrente de ar, mas comprei cortinas térmicas em um brechó e dormia de casaco. Enquanto isso, Caio começou o último ano do ensino médio, com um carro 0 quilômetro que meus pais lhe deram para ajudar com os vestibulares. A ironia não passou despercebida enquanto eu esperava nos pontos de ônibus na chuva. Minha vida social na faculdade consistia quase inteiramente em amizades formadas com outros estudantes trabalhadores. Entendíamos a realidade uns dos outros, cobrindo turnos quando alguém tinha uma prova, compartilhando livros didáticos para economizar e celebrando pequenas vitórias, como encontrar comida gratuita em eventos do campus. Juliana, da minha aula de estatística, se tornou minha amiga mais próxima depois que nos unimos por ambas trabalharmos em 2 empregos enquanto fazíamos o curso completo. Algumas pessoas festejam durante a faculdade, ela disse uma vez. Mas nós estamos construindo algo. Eu consigo sentir isso. O contraste entre minha experiência na faculdade e a de Caio tornou-se impossível de ignorar quando ele começou na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP, uma faculdade particular com uma mensalidade altíssima que meus pais de alguma forma bancavam. O perfil dele nas redes sociais mostrava festas de repúblicas, viagens no recesso de carnaval e nem um único emprego de meio período. Toda vez que eu ligava para casa, o que se tornou cada vez mais raro, minha mãe falava sem parar sobre as conexões de Caio com ex-alunos proeminentes e a posição dele no time de vôlei. "Você entrou em algum clube, Lívia?" Ela perguntava, como se minhas semanas de 60 horas entre trabalho e estudo me deixassem tempo para atividades extracurriculares. Foi durante meu 2º ano que descobri minha paixão por bens imóveis através de uma aula de economia urbana. A professora Cordeiro, uma ex-construtora que havia entrado na academia após uma carreira de sucesso, notou meu entusiasmo e se tornou minha mentora.
Ela ficava depois da aula para responder às minhas perguntas intermináveis sobre valores de propriedade, tendências de desenvolvimento e estratégias de investimento. A maioria dos alunos vê o mercado imobiliário como construção, ela me disse. Você enxerga os padrões matemáticos e as histórias humanas por trás deles. Isso é raro. Com o incentivo da professora Cordeiro, adicionei matérias extras durante os períodos de férias, trabalhando em período integral em uma empresa local de gestão de propriedades enquanto fazia aulas. A exaustão era, às vezes, avassaladora. Havia noites em que eu chorava de pura fadiga, questionando se esse caminho valia o sacrifício, mas a alternativa, ser financeiramente dependente de pais que claramente favoreciam meu irmão, parecia muito pior. As visitas em feriados para casa se tornaram cada vez mais tensas. No dia de ação de graças do meu 3º ano, ouvi 20 minutos das aventuras de Caio em um evento de networking da PUC-SP antes que alguém perguntasse sobre meus estudos ou trabalho. Quando mencionei minha oferta de estágio da Horizonte Imobiliário, uma empresa respeitada na capital, minha mãe simplesmente balançou a cabeça e mudou o assunto de volta para a bolsa de vôlei de Caio. O Natal daquele ano foi particularmente doloroso. Embaixo da árvore, havia várias caixas grandes para Caio, contendo eletrônicos caros, roupas de marca e até equipamento de esqui para uma viagem que meus pais haviam planejado para ele. Meu presente foi um suéter genérico, ainda com a etiqueta de liquidação parcialmente visível, onde alguém havia tentado arrancá-la. Eu o vesti com um sorriso e me concentrei em terminar o dia. Naquela primavera, garanti um estágio de prestígio na Horizonte Imobiliário, trabalhando sob a supervisão de Teresa Bastos, uma das principais corretoras do estado. A posição pagava o suficiente para que eu pudesse reduzir ligeiramente minhas horas na biblioteca, dando-me o respiro necessário para manter meu desempenho acadêmico. Teresa me ensinou o lado prático do mercado imobiliário que complementava meu conhecimento acadêmico, desde táticas de negociação até avaliação de propriedades. Foi Teresa quem primeiro me falou sobre programas de financiamento para compradores de primeira viagem que ajudavam pessoas com bom crédito, mas entrada limitada, a conquistar a casa própria. Após uma longa discussão sobre minha situação financeira, ela me olhou diretamente nos olhos. Defina uma data limite, ela disse com firmeza. Com sua taxa de poupança e trajetória de carreira, você poderia ter sua própria propriedade aos 25 anos, se for estratégica. Defini a meta para 25, mas, em particular, decidi almejar 24. Cada decisão que tomei a partir daquele momento foi avaliada em função desse objetivo. Viagens de feriado substituídas por turnos extras, roupas novas, trocadas por achados de brechó, jantares fora trocados por preparo de refeições em grande quantidade. Quando a formatura se aproximou, senti orgulho e resignação, sabendo que meus pais provavelmente a perderiam. Dito e feito, 2 semanas antes da cerimônia, minha mãe ligou para explicar que não poderiam ir porque Caio tinha num torneio de vôlei que poderia ser avaliado por olheiros de equipes profissionais. Aceitei a desculpa deles com a graciosidade que a prática me deu, enquanto Juliana e meus outros amigos se uniram para celebrar comigo. O que meus pais não sabiam, porque nunca perguntaram, era que eu me formei em administração com especialização em finanças com empréstimos estudantis mínimos e já havia aceito uma posição em período integral na Horizonte Imobiliário para começar imediatamente. Ao mudar o pendão do meu cabelo da direita para a esquerda, eu não estava apenas concluindo minha educação. Eu estava entrando totalmente em um futuro que criei por conta própria e que eles jamais haviam imaginado para mim. Minha posição na Horizonte Imobiliário começou como assistente de Teresa Bastos, mas a mentoria dela acelerou meu progresso. Enquanto outros recém-formados ainda estavam aprendendo o básico profissional, eu já estava familiarizada com os sistemas, clientes e procedimentos do meu estágio. 6 meses depois, passei no exame de licença de corretora de imóveis e comecei a aceitar meus próprios clientes sob a supervisão de Teresa. A casa própria permaneceu meu objetivo fixo. Aluguei um kitnet de mal 40 metros quadrados com uma cozinha tão pequena que eu conseguia tocar as 2 paredes simultaneamente. O prédio tinha problemas de manutenção e vizinhos barulhentos, mas o aluguel estava R$ 800 abaixo da taxa de mercado, permitindo-me economizar a diferença a cada mês.
Meus móveis consistiam em um futon que servia como minha cama, uma escrivaninha que encontrei na calçada e 2 cadeiras dobráveis. Minha mãe teria ficado horrorizada com o minimalismo, mas cada real economizado me aproximava do meu objetivo. Para acelerar minhas economias, comecei um trabalho paralelo, ajudando estudantes de pós-graduação e jovens profissionais a encontrar apartamentos. Embora eu não pudesse coletar comissões sobre aluguéis como corretora nova sem trazê-los para Horizonte, eu podia cobrar taxas de consultoria de busca de apartamentos por criar listas personalizadas de opções que correspondiam aos critérios deles. O boca a boca me manteve ocupada nas noites e fins de semana. Você está trabalhando demais, Teresa comentou um dia depois de me encontrar no escritório às 8 da noite. Eu admiro sua determinação, mas não se esgote antes de atingir o seu auge. Agradeci a preocupação dela, mas expliquei meu objetivo de ter a casa própria. Em vez de tentar me dissuadir, ela me apresentou a Sandra Rezende, uma corretora sênior especializada em propriedades de investimento e construção de patrimônio. Sandra se tornou minha segunda mentora, ensinando-me sobre como construir patrimônio líquido, padrões de valorização de propriedades e como identificar casas subvalorizadas com potencial. Ela havia começado do 0 aos 20 e agora era proprietária de 12 imóveis de renda aos 50 anos. O segredo, Sandra me disse, não é apenas encontrar clientes, é se tornar sua melhor cliente primeiro. Com cada cheque de comissão, aumentei minhas economias, observando meu fundo de entrada crescer mês a mês. Eu pesquisei programas de compradores de primeira viagem obsessivamente, comparando taxas de juros, opções de assistência para entrada e critérios de qualificação. Aos 23 anos, 6 meses antes do previsto, eu havia economizado o suficiente para uma entrada modesta, mais custos de fechamento e reservas de emergência. O processo de busca de casa começou com clareza absoluta sobre meus parâmetros. Eu precisava de uma propriedade estruturalmente sólida com problemas cosméticos que diminuíssem o preço, mas que pudessem ser melhorados gradualmente. A localização era crucial, um bairro estável o suficiente para valorização, mas não tão estabelecido a ponto de os preços estarem inflacionados. Depois de visitar 27 casas, encontrei-a. Um sobrado dos anos 60 com 3 quartos, estrutura boa, mas o resto ultrapassado. A cozinha verde abacate, o azulejo rosa do banheiro e o revestimento de madeira haviam assustado outros compradores. Mas eu enxerguei, além dos problemas cosméticos, a fundação sólida, o telhado novo e o quintal espaçoso. Mais importante, estava em uma área mostrando os primeiros sinais de revitalização com novos comércios abrindo por perto. O preço pedido estava no limite do meu orçamento, mas armada com pesquisa de mercado e dados de vendas comparáveis, enviei uma proposta 12% abaixo do pedido. Após uma breve negociação, fechamos em 7% abaixo, condicionado à inspeção. Os vendedores eram um casal idoso se mudando para um condomínio de aposentadoria que apreciou minha carta, explicando minha jornada até a casa própria. No dia em que assinei os documentos finais, apenas 2 meses após meu aniversário de 24 anos, sentei-me no escritório da imobiliária, contendo as lágrimas. A agente que lidava com a papelada presumiu que eu estava nervosa. Não se preocupe, ela disse gentilmente. A primeira casa, ela é sempre assustadora, mas você está fazendo um ótimo investimento. Não estou preocupada, respondi. Estou apenas orgulhosa. A mudança foi um processo simples, dadas as minhas posses mínimas. A casa ecoou de vazio nas primeiras semanas, mas gradualmente comecei a preenchê-la com móveis de segunda mão cuidadosamente selecionados. Todo sábado se tornou dia de projeto enquanto eu aprendia sozinha a pintar, substituir luminárias e reformar armários usando tutoriais do YouTube e workshops na loja de materiais de construção local. Meus pais sabiam que eu havia me mudado porque mencionei brevemente durante um de nossos telefonemas infrequentes, mas nunca pediram meu endereço. Ainda assim, ocasionalmente, eu via o carro da minha mãe passando devagar pela casa. Ela nunca parou para visitar, e eu nunca mencionei ter notado as rondas. Caio, agora no último ano da faculdade, ocasionalmente mandava mensagens pedindo pequenos empréstimos que eu educadamente recusava.
As mensagens dele nunca incluíam perguntas sobre minha vida ou carreira. Com o passar dos meses, a casa se transformou. A cozinha abacate se tornou um espaço moderno branco e cinza. O banheiro rosa se transformou em um refúgio semelhante a um spa com atualizações simples. Cada mudança construiu tanto o valor da propriedade quanto meu senso de realização. Colegas do mercado imobiliário que visitaram ficaram impressionados com o crescente patrimônio líquido que eu estava criando apenas com a força do meu trabalho. Após quase um ano de propriedade e melhorias significativas, decidi dar um churrasco para celebrar tanto o aniversário quanto a conclusão do meu projeto de paisagismo no quintal. Apesar das minhas reservas, convidei meus pais e Caio, juntamente com parentes, amigos e colegas que haviam apoiado minha jornada. Você tem certeza sobre convidar seus pais? Juliana perguntou ao me ajudar a planejar. Você criou essa vida linda sem eles. Eles ainda são família, eu disse. E talvez ver o que conquistei mude alguma coisa. À medida que o dia do churrasco se aproximava, me joguei nos preparativos. A casa estava impecável, o novo mobiliário de deck perfeitamente arranjado e o menu planejado para impressionar sem parecer extravagante. Parte de mim esperava que meus pais finalmente me vissem o que eu havia realizado sozinha. Outra parte se preparava para a indiferença deles. Nada poderia ter me preparado para o que realmente aconteceu. A manhã do churrasco amanheceu ensolarada e quente. Clima perfeito para uma reunião ao ar livre. Eu estava acordada desde as 6 da manhã, marinando carnes, preparando acompanhamentos e arranjando flores do meu jardim recém-plantado. A casa nunca esteve tão bonita, com cada projeto de reforma concluído e toques pessoais que a tornavam distintamente minha. Minha ansiedade aumentava à medida que o relógio avançava para o início às 2 da tarde. Juliana chegou 1 hora mais cedo para ajudar com os preparativos finais, sua presença constante acalmando meus nervos. O que quer que aconteça com sua família hoje, ela disse enquanto arrumava uma travessa de vegetais. Lembre-se de que esta é sua volta da vitória. Você fez isso, Lívia. Tudo isso. Minha tia Alice e meu tio Ricardo chegaram em seguida, trazendo um presente de boas-vindas, ferramentas de qualidade para a proprietária que conserta tudo, como meu tio Ricardo disse, com genuíno orgulho na voz. Eles sempre me trataram com o mesmo afeto que demonstravam por Caio, um dos poucos relacionamentos equilibrados na nossa família estendida. Às 2h30, a maioria dos convidados havia chegado, exceto minha família imediata. Colegas da Horizonte misturavam-se com meus amigos, todos admirando a transformação da propriedade. Sandra Rezende, minha mentora, me puxou para o lado com um brinde de espumante. Há investimentos inteligentes e um futuro brilhante, ela disse, brindando comigo. Estou neste negócio há 30 anos e raramente vi alguém da sua idade com tamanha clareza de propósito. Às 13h15, justamente quando eu estava começando a pensar que não apareceriam, o SUV de luxo dos meus pais entrou na garagem com Caio no banco de trás. Minha mãe saiu primeiro, avaliando a reunião com um sorriso forçado que reservava para situações que considerava abaixo dos seus padrões. Meu pai a seguiu, carregando uma pequena sacola de presente que parecia ter sido montada às pressas. Caio saiu por último, indo imediatamente para a mesa de comida sem cumprimentar ninguém. Lívia, minha mãe me deu um beijo no ar perto do rosto. O bairro certamente está se desenvolvendo. Tive que verificar o endereço 2 vezes. É uma área em ascensão, respondi com firmeza. O valor das propriedades aumentou 12% desde que comprei. Foi sua única resposta enquanto entrava na casa, examinando imediatamente por falhas. Meu pai me entregou a sacola de presente com um tapinha desajeitado no ombro. Parabéns pela casa, é um lugar bonitinho para começar. Dentro da sacola, havia uma vela perfumada genérica com um adesivo de preço ainda anexado. Agradeci-lhe educadamente e os convidei a explorar a casa e conhecer meus amigos e colegas. Enquanto eu lhes dava um tour, apontando as melhorias que havia feito sozinha, os comentários da minha mãe eram um fluxo constante de elogios disfarçados. Você pintou esses armários sozinha? Suponho que essa seja uma maneira de economizar dinheiro.
Este banheiro é criativo, considerando as restrições orçamentárias. O quarto de hóspedes daria um belo quarto de bebê um dia, no entanto. Mas suponho que você esteja muito focada no trabalho para esse tipo de coisa. Mantive a compostura, anos de prática, permitindo que as palavras dela escorregassem mais facilmente do que antes. O que eu não pude ignorar, no entanto, foi ouvir meu pai conversando com meu tio Ricardo perto da churrasqueira. A formatura do Caio é no próximo mês, ele estava dizendo. Estamos definindo os próximos passos dele. Ele está considerando tirar um tempo para se encontrar antes de se comprometer com uma carreira. Onde ele vai morar durante esse período de se encontrar? Tio Ricardo perguntou, com um toque de julgamento no tom. Sempre planejamos que ele se mudasse para uma propriedade da família depois da faculdade, meu pai respondeu vagamente, para ele se firmar antes de enfrentar o mundo real. Esse comentário me confundiu profundamente. Meus pais não possuíam nenhuma propriedade de investimento. Sempre vivemos na mesma casa e nunca mencionaram a compra de outra. Que propriedade da família ele poderia estar querendo dizer? A parte do churrasco da reunião começou com todos enchendo pratos e encontrando lugares no quintal. A atmosfera estava agradável, apesar da tensão subjacente da minha família imediata. Caio já havia se servido de 3 cervejas do cooler e estava contando alto histórias da faculdade para quem quisesse ouvir. Depois que todos comeram, bati meu copo para fazer um brinde, agradecendo a todos por celebrarem esse marco comigo. Há 1 ano, peguei as chaves desta casa, eu disse. Muitas pessoas pensaram que era ambicioso demais para alguém da minha idade, mas todos aqui apoiaram minha visão de alguma forma. Este lar representa não apenas um investimento financeiro, mas uma crença de que, com trabalho duro e determinação, podemos criar a vida que queremos, independentemente de onde começamos. A maioria dos convidados levantou suas taças em resposta, com murmúrios de saúde e muito bendito. Mas minha mãe se levantou abruptamente, sua cadeira arranhando rudemente o deck. Você roubou o futuro do seu irmão, ela gritou, apontando diretamente para mim, o rosto vermelho com o que parecia ser raiva genuína. O quintal caiu em um silêncio chocado. Até os pássaros do bairro pareciam parar de chilrear. Mãe! Consegui dizer, completamente pega de surpresa. Do que você está falando? Esta casa, ela continuou, a voz tremendo. Este bairro. Estivemos de olho nesta área por anos, planejando o futuro do Caio. Você sabia disso. Você deve ter sabido disso com suas conexões imobiliárias. Meu pai se levantou ao lado dela, balançando a cabeça. Estávamos esperando Caio terminar a faculdade antes de ajudá-lo a comprar a primeira propriedade dele. Você se intrometeu com seu conhecimento privilegiado e pegou a oportunidade que estávamos economizando para ele. Olhei deles para Caio, que estava sorrindo levemente atrás deles, e depois de volta para meus pais, tentando processar aquela acusação bizarra. Isso não é verdade, finalmente falei. Eu encontrei esta casa por meio da minha própria pesquisa. Vocês nunca mencionaram qualquer interesse neste bairro ou em comprar uma propriedade para Caio. Não deveríamos ter que mencionar, minha mãe retrucou. Uma filha decente teria consultado a família antes de fazer uma jogada tão egoísta. Caio deu um passo à frente, balançando ligeiramente por causa do álcool. Mana, como o filho, eu deveria ter tido a primeira chance na propriedade. É meio que tradicional. O absurdo da situação poderia ter sido cômico se não fosse tão doloroso. Essas pessoas nunca haviam contribuído com R$1 para minha educação, nunca ajudaram com moradia, nunca sequer expressaram interesse na minha carreira em imóveis. Agora, estavam alegando que eu havia de alguma forma roubado uma oportunidade que nunca foi discutida comigo. Eu acho que vocês deveriam ir embora, eu disse calmamente, mas com firmeza. Todos vocês. Você está escolhendo esta casa em vez da sua família, minha mãe ofegou dramaticamente. Não, estou escolhendo minha dignidade em vez da sua história revisionista, respondi. Por favor, vão. Enquanto eles juntavam suas coisas em meio a olhares desconfortáveis dos outros convidados, minha tia Alice se aproximou da minha mãe com fogo nos olhos. Renata, segurei minha língua por anos observando como você trata a Lívia. Ela disse alto o suficiente para os outros ouvirem. Mas isso é demais. Essa menina trabalhou horrores enquanto você entregava tudo para o Caio.
Você deveria ter vergonha. Minha mãe bufou indignada, mas não ofereceu réplica enquanto saíam. Os convidados restantes se reuniram ao meu redor, ajudando a limpar enquanto expressavam seu choque com o que haviam testemunhado. Dinâmicas familiares são complicadas, Sandra disse gentilmente, enquanto os últimos convidados partiam. Mas o que vi hoje não foi complicado. Foi pura manipulação emocional. Não deixe que isso diminua o que você conquistou. Depois que todos foram embora, sentei-me sozinha no meu deck, revivendo o confronto bizarro. Eu havia, de alguma forma, perdido conversas sobre os planos de investimento dos meus pais? Havia alguma verdade na acusação deles? Uma reflexão profunda não rendeu nada. Aquilo era uma narrativa que eles haviam criado para justificar seu favoritismo contínuo por Caio, agora que meu sucesso era inegável e visível. O que eu não poderia ter imaginado então era que aquele confronto público era apenas o primeiro ato em um drama que se tornaria muito mais formal, muito mais absurdo e, por fim, muito mais libertador do que eu poderia ter antecipado. Na semana seguinte ao churrasco, mergulhei no trabalho, tentando processar o confronto bizarro com minha família. Vários clientes comentaram sobre minha distração durante as visitas, mas culpei alergias sazonais em vez de explicar a verdade. Na quarta-feira à tarde, eu estava no escritório preparando documentos para um fechamento quando a recepcionista me chamou à recepção. Um homem de rosto sério, em um terno amarrotado, estava esperando, com um envelope pardo na mão. Lívia Carvalho? Ele perguntou secamente. Sim, sou eu, respondi. Você foi intimada, ele declarou, enfiando o envelope nas minhas mãos antes de se virar para sair. Vários colegas testemunharam a troca, suas expressões variando de preocupação a curiosidade. Com as bochechas queimando, me retirei para uma sala de reuniões particular para examinar o conteúdo. O documento legal lá dentro era quase incompreensível à primeira vista. Meus próprios pais, Sérgio e Renata Carvalho, estavam processando a filha. As alegações eram tão absurdas que tive que lê-las 3 vezes para acreditar no que estava vendo. Contagem 1. Enriquecimento injusto através da exploração de conhecimento familiar. Contagem 2. Interferência intencional na herança esperada. Contagem 3. Apropriação indevida de oportunidade familiar. A queixa alegava que eu havia usado deliberada e maliciosamente meu conhecimento imobiliário para interceptar uma oportunidade de investimento em propriedade destinada de direito ao filho dos demandantes, Caio Carvalho. Alegava ainda que eu havia acessado conexões e recursos familiares para garantir minha posição na indústria imobiliária, devendo, portanto, consideração financeira aos meus pais. A parte mais chocante veio na sessão de alívio buscado. Meus pais estavam exigindo 1. A venda forçada da minha casa com todos os lucros dados a Caio, ou 2. O pagamento de R$600 mil para equalizar os recursos familiares e compensar a oportunidade perdida. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia a linha de assinatura, onde ambos os meus pais haviam assinado seus nomes naquela conta ficcional da realidade. Mantive a compostura apenas o tempo suficiente para dizer ao meu gerente que precisava do resto do dia de folga devido a uma emergência familiar. No meu carro, na garagem do escritório, finalmente desabei, soluçando incontrolavelmente até minha garganta doer e meus olhos arderem. Quando o choque inicial diminuiu o suficiente para um pensamento coerente, liguei para a única pessoa que eu sabia que entenderia a dinâmica familiar em jogo, minha tia Alice, irmã da minha mãe. Eles fizeram o quê? Ela exclamou depois que expliquei a situação. Lívia, isso vai além de disfuncional. Isso é delirante. Eu não sei o que fazer, admiti, minha voz pequena. Não posso arcar com uma batalha legal prolongada. E se eu perder minha casa? Escute bem, tia Alice disse com firmeza. Você não vai perder sua casa. Este processo é um absurdo frívolo. Minha amiga Camila é uma advogada excelente, especializada em direito da família. Estou ligando para ela agora mesmo e você a encontrará amanhã. Fiel à sua palavra, tia Alice arranjou uma reunião para a manhã seguinte com a advogada Camila Siqueira, uma advogada formidável com 20 anos de experiência. O escritório de Camila projetava competência e sucesso sem ostentação, muito parecida com a própria mulher.
Eu revisei a queixa, Camila disse após as apresentações com uma profunda ruga entre as sobrancelhas. Nos meus 20 anos de prática, este é um dos processos mais frívolos que encontrei. Infelizmente, frívolo não significa que possamos ignorá-lo. Ela me guiou pelo processo legal adiante, explicando que, embora o caso não tivesse mérito, precisaríamos responder formalmente e potencialmente ir a tribunal para que fosse arquivado. A boa notícia, Camila continuou, é que podemos entrar com uma reconvenção por honorários advocatícios e, potencialmente, por assédio moral. A má notícia é que isso custará dinheiro adiantado. Meu coração afundou quando ela citou sua taxa de retenção. Drenaria uma porção significativa do meu fundo de emergência que eu estava economizando para melhorias futuras na casa. Eu entendo se você precisar de tempo para considerar, Camila disse, notando minha expressão. Não, respondi com firmeza. Eu trabalhei demais pela minha casa. Não vou permitir que a tomem ou que me extorcam dinheiro. Quero lutar contra isso. As semanas seguintes foram um borrão de papelada, consultas jurídicas e noites sem dormir. Camila apresentou nossa resposta, negando todas as alegações e adicionando uma reconvenção por honorários advocatícios, difamação e assédio moral. O estresse financeiro foi considerável. Além dos honorários de Camila, o custo emocional afetou meu desempenho no trabalho, potencialmente impactando minhas comissões. Comecei a aceitar clientes adicionais nos fins de semana para garantir que pudesse cobrir todas as despesas. Meus colegas da Horizonte se uniram ao meu redor assim que entenderam a situação. Teresa rearranjou horários para me dar melhores oportunidades de listagem e Sandra encaminhou vários clientes para mim. Processos de família estão entre os mais feios, Sandra me disse durante um momento particularmente difícil. Mas eles acabam, e você estará mais forte por ter se mantido firme. Uma carta anônima chegou ao meu escritório, uma semana depois de ter sido intimada. Dentro havia um bilhete manuscrito de um vizinho que morava do outro lado da rua dos meus pais. Achei que você deveria saber que sua mãe passa de carro na sua casa quase diariamente, tirando fotos. Pode ser relevante para a sua situação. Mantenha-se forte, de alguém que admira o que você construiu. Essa informação era tanto assustadora quanto potencialmente útil para o nosso caso. Camila adicionou-a ao nosso crescente arquivo de evidências. A descoberta mais perturbadora veio quando o processo investigativo de Camila revelou que Caio vinha contando a conhecidos em comum por meses antes da minha compra da casa que seus pais estavam comprando uma propriedade para ele naquele exato bairro, um presente de formatura. Ele até havia levado amigos para dar voltas na área, apontando casas que poderia selecionar quando chegasse a hora. Então, eles criaram essa narrativa sem nunca a terem discutido com você, Camila observou durante nossa sessão de estratégia. E quando você coincidentemente comprou na área que eles haviam designado privadamente para Caio, eles construíram uma história de roubo em vez de coincidência. Mas por que me processar? Perguntei. O que eles esperam ganhar? A expressão de Camila estava séria. Controle. Você construiu uma vida independente da narrativa deles. Alguns pais não conseguem lidar com isso, especialmente quando investiram tanto em uma narrativa de filho de ouro. Desenvolvemos uma estratégia de duas vertentes. Legalmente, defender contra as alegações infundadas deles. Enquanto reuníamos evidências da minha completa independência financeira desde os 16 anos. Camila sugeriu que também considerássemos uma abordagem mais pública. Segredos de família prosperam na escuridão, ela disse. Às vezes, o melhor desinfetante é a luz do sol. À medida que os procedimentos legais avançavam, obtivemos registros financeiros através do processo de discovery que revelaram algo chocante. Apesar das alegações de economizar para o futuro de Caio, meus pais não tinham virtualmente nenhuma economia. Na verdade, eles tinham dívidas significativas de cartão de crédito, muitas delas aparentemente relacionadas aos gastos com o estilo de vida de Caio. Isso explica a intensidade da reação deles, Camila observou. Eles têm se superendividado financeiramente por Caio por anos. Seu sucesso sem a ajuda deles é um desafio direto à história familiar que construíram. Na noite anterior à nossa primeira audiência, mal dormi. Tudo pelo que eu havia trabalhado estava em jogo, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Pela manhã, a exaustão havia se transformado em uma determinação de aço. Meus pais nunca haviam lutado por mim,
mas eu lutaria absolutamente por mim mesma. Preparar-me para o tribunal se tornou meu segundo emprego. Todas as noites depois do trabalho, eu organizava meticulosamente documentos que provavam minha independência financeira, extratos bancários mostrando depósitos regulares dos meus empregos de adolescente, declarações de imposto de renda preenchidas independentemente desde os 17 anos, documentos de empréstimo estudantil apenas no meu nome e um rastro de papel de pagamentos de aluguel e contribuições de poupança que levaram à minha aplicação de financiamento imobiliário. Camila foi igualmente minuciosa, coletando declarações dos meus ex-empregadores detalhando minha ética de trabalho, cartas de professores sobre minhas conquistas acadêmicas sem apoio dos pais e documentação do meu credor hipotecário confirmando que eu havia me qualificado para meu empréstimo baseada unicamente no meu próprio mérito, statement e histórico de crédito. Tialice contribuiu com suas próprias evidências, fornecendo fotos de infância, mostrando o padrão de favoritismo, notas de eventos familiares onde Caio era celebrado enquanto minhas conquistas passavam despercebidas, e seu próprio depoimento escrito sobre a dinâmica familiar que ela havia testemunhado ao longo de décadas. À medida que nosso caso se construía, a estratégia de Camila ficou clara. Não apenas nos defenderíamos contra as alegações absurdas deles, mas também apresentaríamos uma contranarrativa abrangente, expondo a verdade da minha jornada e o tratamento que recebi deles. O processo de discovery rendeu várias revelações chocantes. Os registros financeiros dos meus pais mostravam que eles de fato haviam procurado propriedades no meu bairro, mas somente depois de eu ter fechado a compra da minha casa. A alegação de anos de planejamento era comprovadamente falsa. Ainda mais condenatório, descobrimos que Caio havia acumulado mais de R$100 mil em dívidas de cartão de crédito nos nomes dos meus pais durante a faculdade, explicando o desespero financeiro repentino deles. A propriedade familiar que eles haviam referenciado vagamente existia apenas na fantasia, uma promessa feita a Caio, que lhes faltava meios para cumprir. Camila protocolou uma moção pré-julgamento, resumindo essas descobertas e solicitando o arquivamento imediato do caso deles. O juiz agendou uma audiência para a semana seguinte. Na manhã da audiência, vesti meu tailleur azul marinho mais profissional, que usava para reuniões importantes com clientes. Camila me encontrou nos degraus do tribunal, rolando uma pequena mala de documentos atrás dela. Pronta para acabar com esse absurdo? Ela perguntou com determinação confiante. Dentro do tribunal, vi meus pais pela primeira vez desde o churrasco. Eles estavam sentados com o advogado deles, um homem com aparência nervosa que continuava a embaralhar papéis. Minha mãe evitava contato visual, enquanto meu pai olhava para mim com uma expressão que misturava raiva e algo que poderia ter sido vergonha. Caio estava sentado diretamente atrás deles, rolando o celular, como se estivesse entediado com os procedimentos que determinariam se ele receberia uma casa que não havia conquistado. Quando a juíza entrou, uma mulher austera de 60 e poucos anos com olhos penetrantes e uma postura de tolerância zero, a atmosfera no tribunal se intensificou. Ela revisou o resumo do caso com uma carranca cada vez mais profunda. Antes de começarmos, ela disse, olhando por cima dos óculos de leitura, quero deixar claro que revisei as alegações neste caso minuciosamente. Prossigam de acordo. O advogado dos meus pais foi o primeiro, apresentando nervosamente a alegação deles de que eu havia de alguma forma roubado uma oportunidade de propriedade destinada de direito ao meu irmão. Enquanto ele falava, a expressão da juíza se tornou cada vez mais incrédula. O senhor está sugerindo, ela interrompeu, que a Ré tinha uma obrigação legal de se abster de comprar propriedade em um bairro que seus pais poderiam estar considerando para o irmão dela, apesar de nunca ter sido informada deste suposto plano. O advogado gaguejou uma resposta sobre obrigações familiares e acordos tácitos. A carranca da juíza se aprofundou. Quando chegou a vez de Camila, ela foi magnífica. Em vez de uma longa abertura, ela simplesmente rolou 3 caixas de evidências, colocando-as diante da bancada da juíza com um baque. Meritíssima, a Ré se sustenta financeiramente desde os 16 anos, sem assistência parental. A Caixa 1 contém registros financeiros completos que demonstram essa independência.
A caixa 2 contém depoimentos de empregadores, educadores e instituições financeiras, confirmando o caminho autossuficiente da ré para a casa própria. A caixa 3 contém evidências de que as alegações dos demandantes não são apenas infundadas, mas deliberadamente fabricadas após o fato. Ela prosseguiu para desmantelar metodicamente cada alegação, apresentando documentação clara que contradizia todas as afirmações que meus pais haviam feito. Quando chegou a minha vez de testemunhar, caminhei para o banco das testemunhas com uma calma surpreendente. Camila me guiou pela minha história de independência, meu desenvolvimento de carreira e o processo de compra da casa. Falei de forma clara e confiante sobre minha jornada, ocasionalmente olhando para meus pais, cujas expressões haviam mudado de retidão para desconforto. O interrogatório do advogado dos meus pais foi fraco e desorganizado. Ele tentou insinuar que eu havia usado conexões familiares para progredir, mas não conseguiu citar uma única instância específica quando pressionado. Minha mãe testemunhou em seguida, entregando uma performance emocional sobre expectativas familiares e decepção materna. No entanto, sob o interrogatório de Camila, a história dela desmoronou rapidamente. Senhora Renata Carvalho, a senhora alega que tem planejado comprar uma propriedade para seu filho por anos. A senhora pode fornecer alguma documentação desses planos? Contas de investimento, e-mails salvos com corretores, pesquisa de propriedade? Bem, não, minha mãe admitiu relutantemente. Era um entendimento dentro da família. Um entendimento que a senhora nunca comunicou à sua filha? Correto? Ela deveria saber, minha mãe insistiu fracamente. Meritíssima, Camila respondeu. Não tenho conhecimento de qualquer requisito de telepatia no direito da família. Várias pessoas no tribunal sufocaram risos, incluindo, surpreendentemente, a juíza. O depoimento do meu pai foi ainda mais prejudicial ao caso deles. Sob pressão, ele admitiu que o processo era principalmente destinado a ensinar uma lição a Lívia sobre lealdade familiar, em vez de abordar qualquer queixa legal real. O depoimento mais chocante veio de Caio, que Camila chamou como testemunha, apesar das objeções do advogado dos meus pais. Senhor Caio Carvalho, Camila começou agradavelmente. Quando seus pais lhe disseram pela primeira vez que estavam planejando comprar uma casa para você após a formatura? Caio se mexeu desconfortavelmente. Não lembro exatamente. Sempre foi meio que um entendimento. E ainda assim, o senhor disse a vários amigos especificamente que seus pais estavam comprando uma casa para o senhor no bairro da sua irmã, meses antes de ela comprar lá. Como o senhor sabia sobre aquele bairro se não havia um plano específico? Acho que eu só gostava da área, ele murmurou. Então o senhor selecionou o bairro sozinho. Não foi escolha dos seus pais. Bem, sim, eu disse a eles que era onde eu queria morar. Quando exatamente o senhor lhes disse isso? Os olhos de Caio voaram para os pais. Não sei, talvez no Natal passado. Camila sorriu levemente. Natal passado, meses depois que sua irmã já havia fechado a compra da casa dela. Obrigada por esse esclarecimento. Depois de quase 3 horas de depoimento, a juíza chamou um recesso. No corredor, Camila estava confiante. Eles não têm caso, ela me garantiu. O próprio depoimento deles contradiz as alegações. Quando voltamos ao tribunal, meus pais estavam reunidos com o advogado deles, que parecia cada vez mais angustiado. Ele se aproximou de Camila, solicitando uma conferência privada, que a juíza permitiu. Quando voltaram, Camila me informou que meus pais haviam se oferecido para retirar o processo se eu concordasse em não buscar os honorários advocatícios. É sua decisão, ela disse. Podemos encerrar isso agora, ou podemos pressionar pelo arquivamento total com taxas e a reconvenção. Considerei a oferta brevemente, depois balancei a cabeça. Eles me fizeram passar por esse pesadelo, prejudicaram minha reputação profissional e tentaram tomar minha casa. Quero a decisão da juíza e quero que meus custos sejam cobertos. Quando os procedimentos foram retomados, a juíza nem precisou ouvir os argumentos finais. Já vi o suficiente, ela disse com firmeza. Este tribunal não encontra mérito algum nas alegações dos demandantes. O processo está arquivado com prejuízo. Ela tirou os óculos, olhando diretamente para meus pais.
Além disso, este tribunal concede a reconvenção da ré por honorários advocatícios a serem pagos integralmente pelos demandantes. A natureza infundada deste processo desperdiçou o tempo e os recursos do tribunal, sem mencionar o custo emocional e financeiro para a ré. Ela não tinha terminado. Raramente é dito o processo na bancada, mas me sinto compelida neste caso. Senhor e Senhora Carvalho, sua filha demonstrou responsabilidade, ética de trabalho e perspicácia financeira excepcionais. Em vez de tentar punir o sucesso dela através de litígios frívolos, vocês estariam melhor servidos aprendendo com o exemplo dela. Enquanto nos levantávamos para sair, minha mãe permaneceu sentada, o choque evidente em seu rosto. Meu pai olhava para o chão, enquanto Caio já havia saído sorrateiramente do tribunal. Do lado de fora, nos degraus do tribunal, finalmente expirei completamente pela primeira vez em semanas. Acabou, Camila disse, apertando meu ombro. E, para o que vale, aquela juíza estava impressionada com você. Eu também estou. Obrigada por ter acreditado em mim, eu respondi, as lágrimas de alívio ameaçando vir. Eu não apenas acreditei em você, Camila sorriu. Eu acreditei em você. Há uma diferença. Enquanto eu dirigia para casa, o peso de anos buscando aprovação parental finalmente começou a se levantar dos meus ombros. O processo, por mais doloroso que tivesse sido, havia forçado um acerto de contas final com a verdade. Eu vinha evitando que meus pais nunca veriam meu valor. Mas agora, de forma definitiva e legal, eu havia provado isso, apesar deles. Os dias que se seguiram à vitória no tribunal foram estranhamente anticlímacos. Eu havia vencido de forma conclusiva e completa, mas não houve celebração. O triunfo foi sombreado pela finalidade do que havia sido perdido, ou talvez, mais precisamente, o que nunca existiu. Um relacionamento saudável com meus pais. Voltei ao trabalho, onde a notícia do arquivamento do processo já havia se espalhado. Colegas ofereceram parabéns, mas respeitaram as emoções complexas visíveis no meu rosto. Teresa limpou minha agenda da tarde no primeiro dia de volta. Tire um tempo, ela disse gentilmente. Vitórias legais e cura emocional operam em cronogramas diferentes. Naquela noite, fui surpreendida por uma reunião inesperada na minha casa. Juliana, Sandra, tia Alice e tio Ricardo. E vários amigos e colegas chegaram com comida, vinho e abraços de apoio. Queríamos que você soubesse que não está sozinha, Juliana explicou, arrumando pratos na minha mesa de jantar que eu mesma havia reformado no verão anterior. Ainda mais surpreendente foi o envelope que Teresa me entregou, contendo as impressões de uma campanha de vaquinha online que meus colegas haviam criado para ajudar a cobrir minhas despesas legais. Arrecadamos R$25.000, ela disse. A história ressoou com muitas pessoas, Lívia. Sua determinação as inspirou. Oprimida pela generosidade deles, tomei uma decisão na hora. Não posso aceitar esse dinheiro. A juíza concedeu honorários advocatícios, o que deve cobrir meus custos eventualmente. Então, o que você gostaria de fazer com isso? Sandra perguntou. A resposta veio imediatamente. Criar uma bolsa de estudos para estudantes independentes, como eu era. Jovens que se sustentam sozinhos e precisam de uma pequena ajuda para alcançar seus objetivos. Essa decisão levou à criação do Fundo Estudantes Autoconstruídos, que estabeleci através da Fundação Comunitária Local. O dinheiro inicial da vaquinha cresceu à medida que outros contribuíram, eventualmente fornecendo várias bolsas anualmente. O processo judicial havia revelado verdades dolorosas, mas também esclareceu limites necessários. Redigi uma carta aos meus pais, delineando meus termos para qualquer contato futuro. Respeito pela minha independência, reconhecimento do comportamento prejudicial deles e terapia familiar se desejassem reconstruir um relacionamento. Enviei a carta por correio registrado, mas não tinha expectativa de resposta. Meu foco se voltou para processar a experiência e crescer a partir dela. Encontrei uma terapeuta especializada em trauma familiar, a Dr. Freitas, que me ajudou a reconhecer padrões que eu havia normalizado e a desenvolver expectativas mais saudáveis. Sua capacidade de criar estabilidade, apesar da sua criação, é notável. A Dr. Freitas observou em uma sessão. Mas reconhecer a dor não diminui sua força. Na verdade, a aumenta. Por 3 meses, não tive contato com minha família imediata. Durante esse tempo, reconectei-me com membros da família estendida que haviam se distanciado dos meus pais anos atrás.
Através dessas conversas, obtive contexto para o comportamento dos meus pais. Sua mãe sempre mediu seu valor através de status e aparências. Minha tia Alice explicou tomando café. Quando você se recusou a seguir as regras dela, desafiou todo o sistema de valores dela. Enquanto isso, minha vida profissional floresceu. O foco que eu havia direcionado anteriormente para me defender contra o processo da minha família. Agora impulsionava meu avanço na carreira. Fui promovida a corretora sênior na Horizonte, com minha própria equipe de corretores juniores para mentorar. Minha experiência pessoal me inspirou a iniciar um blog sobre independência financeira para jovens adultos. Escrever sobre minha jornada anonimamente no início e depois gradualmente mais abertamente me conectou com outras pessoas que tiveram experiências semelhantes. O blog acabou levando a palestras em escolas de ensino médio locais sobre planejamento financeiro prático. 5 meses após o caso judicial, recebi uma carta de um advogado desconhecido. Meu coração disparou, temendo outro ataque legal, mas o conteúdo foi inesperado. Caio havia se candidatado a empregos após a formatura, mas lutava para encontrar emprego. Meus pais, finalmente enfrentando a realidade financeira, não podiam mais sustentá-lo. A carta era um inquérito formal sobre se eu consideraria empregá-lo na Horizonte. Recusei educadamente, mas com firmeza. 6 meses após o julgamento, chegou uma comunicação ainda mais surpreendente, uma carta manuscrita do meu pai. O tom era diferente de qualquer coisa que eu havia recebido dele antes, humilde e reflexivo. Tive tempo para pensar sobre o caminho que nossa família tomou. Ele escreveu: embora eu não possa desfazer o passado, quero que você saiba que reconheço a dor que causamos. Sua mãe luta para reconhecer isso, mas não posso mais fingir que agimos de forma apropriada. Se você estiver disposta, eu gostaria de me encontrar, apenas nós dois. Depois de discutir com a Dr. Freitas, concordei em encontrar meu pai em uma cafeteria neutra. O homem que chegou parecia diminuído de alguma forma. A figura autoritária da minha infância, substituída por alguém reconhecidamente humano e falho. Lívia, ele começou sem jeito. Eu não sei por onde começar. A verdade seria um bom começo, respondi com firmeza. O que se seguiu foi uma conversa surpreendentemente franca. Meu pai explicou que minha mãe sempre lutou com ansiedade sobre segurança financeira e status social. O foco dela em Caio decorria da crença dela de que filhos eram uma segurança mais confiável para os pais na velhice, um valor de sua própria criação problemática. Isso não desculpa como tratamos você, ele reconheceu. Mas quero que você saiba que nunca foi sobre você não ter valor, foi sobre nossos próprios medos e falhas. Ele também revelou que minha mãe estava vendo uma terapeuta desde o processo, enfrentando problemas de longa data pela primeira vez. Caio havia se mudado para outro estado, para uma posição de nível inicial, finalmente enfrentando responsabilidades adultas. Se você quer qualquer relacionamento daqui para frente, eu lhe disse com firmeza, há condições: honestidade completa, respeito pelos meus limites e terapia familiar se a mamãe quiser se envolver. Ele concordou, entendendo que isso não era negociável. O caminho para reconstruir até mesmo um relacionamento familiar básico foi longo e muitas vezes desconfortável. Minha mãe inicialmente recusou a terapia conjunta, depois concordou relutantemente depois de perceber que eu não cederia nesse requisito. Nossa primeira sessão foi tensa com sua postura defensiva, apenas se suavizando gradualmente quando confrontada com exemplos específicos de comportamento passado. Eu pensei que estava te pressionando para você ser o seu melhor, ela alegou. Não, corrigi calmamente. Você estava me pressionando para eu desaparecer. Nos meses seguintes, pequenos passos se acumularam. Minha mãe nunca conseguiu um pedido de desculpas completo, mas o comportamento dela mudou notavelmente. Meu pai fez esforços mais consistentes para se conectar ocasionalmente, perguntando sobre meu trabalho com interesse genuíno. O desenvolvimento mais inesperado veio 8 meses após o caso judicial, quando Caio me contatou diretamente. Ele estava lutando em seu novo emprego e na vida sem subsídios parentais. Eu não sei como você fez isso, ele admitiu durante um telefonema estranho. Eu nunca percebi o quanto eles estavam fazendo por mim até que parou. Não foi fácil, eu respondi, sem me gabar nem minimizar. Poderíamos talvez conversar alguma hora sobre orçamento e essas coisas? Estou meio que me afogando aqui. Isso levou a uma reconciliação cautelosa com meu irmão.
Não ofereci ajuda financeira, mas compartilhei conhecimento sobre como construir crédito, viver dentro das possibilidades e desenvolver habilidades profissionais. Nosso relacionamento nunca seria próximo, mas evoluiu para algo baseado em respeito mútuo, em vez de ressentimento. 1 ano após o processo, dei outro churrasco. Desta vez, convidando apenas minha família escolhida. Amigos, colegas e os poucos parentes que haviam me apoiado consistentemente. Celebramos não apenas minha casa, mas a comunidade que eu havia construído ao meu redor. Durante essa reunião, Sandra levantou-me um brinde à Lívia, que nos ensinou a todos que às vezes a herança mais valiosa não é o que lhe é dado, mas o que você constrói para si mesmo. Enquanto o sol se punha sobre meu quintal, agora apresentando um jardim que eu havia projetado e plantado sozinha, refleti sobre o quão diferente aquele evento parecia do desastroso churrasco de 1 ano antes. A ausência de toxicidade tornava tudo mais brilhante, mais genuíno. Nos 2 anos seguintes, expandi meu trabalho, ajudando jovens a alcançar a independência financeira. O Fundo de Bolsas de Estudo apoiou 12 estudantes. Meu blog cresceu para se tornar um centro de recursos para outros que navegam por dinâmicas financeiras familiares. Recentemente, comecei a trabalhar em um livro sobre minha experiência, esperando alcançar ainda mais pessoas que precisam ouvir que podem construir algo bonito em seus próprios termos. Meu relacionamento com meus pais permanece complicado, limitado a reuniões familiares ocasionais com limites claros. Eles nunca serão os pais de apoio que um dia desejei, mas eu não preciso mais que sejam. A família que escolhi me cerca com apoio genuíno, e a vida que construí é um testemunho do que é possível quando você acredita em si mesma o suficiente para continuar. Para quem está assistindo e enfrentou dinâmicas familiares semelhantes, ou se sentiu sem apoio em suas ambições, espero que minha história lhe lembre que seu valor não é determinado por aqueles que deveriam ter valorizado você mais. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é acreditar em si mesma o suficiente para continuar construindo, um tijolo de cada vez. Eu adoraria saber sobre suas próprias jornadas em direção à independência nos comentários abaixo. Você já teve que se manter firme contra a família que não apoiava seus sonhos? Como você lidou com isso? Por favor, curta este vídeo se minha história ressoou com você, inscreva-se para mais experiências da vida real e compartilhe com alguém que possa precisar desta mensagem hoje. Lembre-se de que sua história ainda não terminou e o próximo capítulo pode ser o seu mais bonito. Obrigada por ouvir minha jornada. Eu sou Lívia e construí minha vida tijolo por tijolo, nos meus próprios termos, e você também pode. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.